Olha, eu ainda não tenho certeza se eu vou lançar esse vídeo durante o feriado de 1º de maio ou na terça-feira, 2 de maio. Isso vai depender do meu bom humor e se eu vou voltar a ficar sóbrio ou acordado depois do GP do Azerbaijão. Olha, Baku é pra Jacu, como diria o Pica-Pau. Eu não estou fazendo piada, tá? Foi uma das provas mais difíceis para se acompanhar nos últimos tempos. E olha que algumas coisas até bem interessantes aconteceram, incluindo a corrida sprint do sábado. Ela foi chata, foi modorrenta, mais uma vez tivemos uma Red Bull vencendo e nada contra a Red Bull vencer. Eu estou acostumado já a ver carros incríveis correndo na frente e vencendo corridas e não tenho nada contra uma nave alienígena se disfarçar de carro de Fórmula 1. E até achou bom que Sérgio Pérez tenha vencido a corrida sprint, a corrida principal, mas o problema não tá mais na Red Bull, tá? O problema tá no resto, e desculpa falar assim do resto, porque a gente não devia chamar de resto, mas nesse caso, os demais carros do grid ou melhoram a vida, melhoram o nível de competitividade, ou vai ficar difícil comentar a Fórmula 1 daqui a algumas etapas. A boa notícia é que depois de 4 semanas de pausa, graças ao cancelamento do GP da China, porque a China ainda está com medinho por causa de uma pandemia que oficialmente ainda não terminou, mas já está muito melhor controlada. Então a gente teve o GP do Azerbaijão como retorno da primeira pausa da Fórmula 1 de 4 semanas, a primeira, como que eu vou dizer, temporada de férias. Primeira pausa durante o outono, onde os pilotos puderam descansar em ilhas paradisíacas. E, enfim, Sérgio Pérez venceu a corrida sprint com Charles Leclerc em segundo. E olha que eu acho que o Leclerc está deixando a sua maré de azar de lado, né? Chegou em segundo na corrida sprint, chegou em terceiro na prova principal. E, enfim, a gente pode acreditar que o Monegasco está começando a voltar a ter bons dias felizes na Fórmula 1. E aquele mal olhado que as pessoas tinham para cima dele, porque ele é um homem elegante e pilota uma Ferrari, parece que está sendo eliminado aos poucos. Já Max Verstappen, se é que a gente pode dizer isso, foi o grande perdedor do final de semana. E olha que ele teve bons resultados, um terceiro lugar na sprint, um segundo lugar na corrida principal. Mas esse homem viu o perigo de perto ao enfrentar George Russell. Na verdade, George Russell foi para cima dele na corrida sprint, chegou em quarto com a Mercedes, mas Russell mostrou no que não tem medo de nada, jogando o bicampeão mundial holandês no muro, e Verstappen reclamando como se ele nunca tivesse feito isso com ninguém ao longo de todos esses anos que ele está na Fórmula 1. É claro que a gente tem que levar em consideração as diferentes situações entre Verstappen e Russell nesse campeonato. Verstappen está disputando o terceiro título mundial, Russell também, mas não que a gente vá acreditar que a Mercedes vai produzir uma virada espetacular e fazer com que o britânico receba o direito de conquistar o seu primeiro título mundial. Então, Russell agiu como Max Verstappen agiria se não tivesse título mundial nenhum. Como franco atirador, é aquele cara que quer tirar o principal piloto da categoria de fora das corridas. Acho que muita gente faria o mesmo se estivesse nas mesmas condições. Não sei, pelo menos no simulador. E olha que no simulador nem dá para ter algum tipo de chance contra o Verstappen, porque o cara é incrível no simulador de corrida. Carlos Sainz na corrida sprint foi o quinto e na corrida principal também. E olha que eu acho que o Sainz está vivendo a sua maré de azar, ou má fase, enfim, chame do que quiser, porque este homem está com problemas. Talvez o psicológico dele esteja afetado, porque Charles Leclerc continua mantendo a sua alta performance e por conta disso o espanhol está repensando a vida. Na verdade, não é fácil ter como companheiro de equipe um piloto com o talento de Charles Leclerc. Eu realmente acredito que ele tem tudo para ser um campeão mundial, desde que ele tenha um bom carro para pilotar. Não que a Ferrari não seja boa, eu acho que a Ferrari faz o que pode, mas a competitividade das demais equipes em relação à Red Bull transformam as corridas em um verdadeiro saco, e eu não acho que com essa Ferrari o Leclerc vai ser campeão
a não ser que as coisas mudem drasticamente. Da mesma forma como o Fernando Alonso com a Aston Martin, que, na minha modesta opinião, né, quarto na corrida principal, sexto na corrida sprint, a Aston Martin já mostrou que veio, já deu o que tinha que dar, e digo mais, começou a dar passos para trás porque a Ferrari já mostra desempenho melhor e até mesmo a Mercedes em aspectos muito particulares, porque George Russell chegou na frente do espanhol e em alguns momentos Lewis Hamilton chegou a ameaçar tanto Ferrari quanto Aston Martin na corrida principal. Entendo que se Fernando Alonso e Aston Martin querem pleitear um direito a disputar o título mundial, vai ter que fazer muito mais do que está fazendo. E não em relação à Red Bull, mas em relação à Ferrari e até mesmo Mercedes. Eu acredito que nesse momento existe um equilíbrio de forças entre essas três equipes, Mercedes, Ferrari e Aston Martin, que faz com que não só a vida da Red Bull fique facilitada para abrir a distância que precisa para deixar a luta entre Sérgio Pérez e Max Verstappen, como também para deixar a competitividade entre as três equipes que são, como eu vou dizer, as líderes do resto, e desculpa usar esse termo resto, porque é o que está acontecendo mesmo na Fórmula 1 hoje, essa vida fica mais complicada para essas três equipes que precisam quebrar a cabeça para descobrir o que fazer para alcançar as naves alienígenas da Red Bull. Aliás, a Red Bull está cumprindo o seu slogan, né? Red Bull te dá asas. Lewis Hamilton nem pode dizer que foi um perdedor ou um vencedor ao chegar em sétimo na corrida sprint e em sexto na corrida principal. Entendo que, de novo, as Mercedes fizeram o que podiam e o que estavam ao alcance de suas possibilidades. Eu acredito que os carros da equipe comandada por Toto Wolff só vão mostrar alguma coisa mesmo quando o novo pacote técnico estiver disponível. Aliás, deixa eu voltar só 30 segundos para Aston Martin. Bom, vocês não precisam deixar porque o vídeo é meu e eu falo sobre o que eu quiser. A Aston Martin teve problemas sérios nessa semana com o seu DRS. Isto mostra como a equipe está problemática em aspectos técnicos, como a equipe andou para trás, se é que isso é possível, e como ligou o sinal de alerta na equipe com os pilotos Fernando Alonso e Lance Stroll, que tiveram inúmeras dificuldades para poder desenvolver velocidade nas ruas de Baku, porque o DRS não funcionava. Na minha opinião, duas equipes se deram muito bem no Azerbaijão, a Williams e a McLaren. O Alexander Albon ficou na 9ª posição na corrida sprint e na 12ª posição na corrida principal. E o Oscar Piastri conseguiu a 10ª posição na corrida sprint e a 11ª posição na corrida principal, ficando atrás do seu companheiro de equipe Lando Norris na 9ª posição. Falando de forma específica da McLaren, a gente pode ver que a equipe que mais trouxe pacote técnico ou mudanças no seu pacote técnico para a prova do Azerbaijão também foi a que apresentou a maior evolução. McLaren reagiu em relação às primeiras provas do ano, onde a equipe estava bem lá para trás no grid já, inclusive com alguns pontos de dúvidas se o trabalho desenvolvido por Zac Brown traria resultados, e felizmente a equipe mostrou alguma produção efetiva e entregando 2 carros nas posições 9 e 11, o que está de ótimo tamanho, levando em consideração tudo que foi apresentado nas 2 primeiras etapas. E a Williams, cara, Alexander Albon, olha, ele foi muito pisoteado na Red Bull, tá? Talvez a Red Bull fosse grande demais para ele, mas na Williams ele consegue mostrar um bom serviço, principalmente porque a Williams também está apresentando uma certa evolução. Tudo bem, o Logan Sargent está com mais dificuldades típicas de um piloto estreante, se bem que o Piastri está mandando bem dentro do carro que possui e das possibilidades que tem nas mãos, mas olha, a gente deve olhar para essas Williams com uma certa lupa. Quem sabe a gente tem mais bons resultados ao longo do ano e quem sabe a Williams pode terminar o ano na frente de Haas, Alpine e Alfa Romeo, que seria uma façanha. Além da AlphaTauri, que, puxa vida, tá uma coisa, uma no cravo, outra na ferradura, né? O Nick De Vries não terminou a prova e o Yuki Tsunoda conseguiu terminar, apesar de todas as bobagens que fez na pista, terminando na 10ª posição.
Mas aqui, olha, já dá para imaginar a próxima temporada do Drive to Survive colocando a Haas como uma das protagonistas e mais especificamente o Gunther Steiner como nosso protagonista máximo que tanto amamos nessa série da Netflix, porque tá difícil a vida na Haas, tá? E Pierre Gasly e Esteban Ocon, que também não se amam, estão fazendo o que podem numa Alpine Renault que, pelo amor de Deus, também faz tanto barulho por nada, né? Tá andando atrás da Williams, como é que pode? E a Alfa Romeo é isso mesmo, foi a equipe que mais andou nos testes de pré-temporada, mas é a equipe que mais andou para trás, onde Valtteri Bottas está comendo o pão que o diabo amassou, e Guan Yu Zhou, ou Zhou Guan Yu, dependendo da grafia do país que você está, a grafia é diferente, ou a ordem desses nomes e sobrenomes são diferentes, o Zhou Guan Yu ainda está sofrendo os efeitos daquele acidente espetacular que ele sofreu no ano passado. No final das contas, prova chata, prova modorrenta. Sérgio Pérez, quando pôde, assumiu a liderança após o safety car, que foi motivo de revolta de Max Verstappen por conta da estratégia estabelecida pela Red Bull, que trouxe ele para os boxes antes do safety car. Eu nem sei se eu devia estar falando esse termo puta com isso em um vídeo para o YouTube, mas de qualquer forma, aquela corrida procissão, nada aconteceu feijoada, um ficou atrás do outro o tempo todo. Bom, circuito de rua, ainda mais que em Baku a gente tem sim ponto de ultrapassagem, que é aquela grande reta, mas acaba favorecendo as equipes que têm melhor equilíbrio e maior potência de motor, e nesse caso Red Bull, Ferrari, Aston Martin e Mercedes ocuparam as 8 primeiras posições da corrida, sem muitas alternâncias, sem muitas variantes de posição e ultrapassagens. As equipes do pelotão intermediário e do fundo acabaram disputando as posições que lhe cabiam, no caso McLaren, AlphaTauri, Williams e Haas, a Alpine se batendo entre si, os dois pilotos, né, Gasly e Ocon chegando atrás do outro, e a Alfa Romeo, que na minha opinião é a equipe de fundo do grid, em alguns casos disputando com a AlphaTauri esta posição de lanterna. Próxima etapa da Fórmula 1, GP de Miami, daqui a uma semana, né? A logística da Fórmula 1 é bem estranha, porque por conta do cancelamento do GP da China, ficamos 4 semanas sem corridas. E aí o que nós temos? Um calendário que faz com que toda essa estrutura da Fórmula 1 saia do Azerbaijão, que tecnicamente está na Europa, e vá para Miami, nos Estados Unidos. Eu sei que hoje em dia ninguém mais viaja de navio, é tudo transportado por avião, que as logísticas estão facilitadas e que voos específicos para essa tarefa podem cortar um oceano rapidamente. Mesmo assim, é algo muito estranho, tá? Você ter essa viagem continental em apenas uma semana, depois de uma pausa de 4 semanas. Alguém na Fórmula 1 precisa ajustar a logística da categoria, caso contrário, a gente vai ter essas situações bizarras acontecendo. E eu acabei de decidir, eu vou publicar esse vídeo mesmo na terça-feira, porque eu vou utilizar a segunda para descansar durante um tempo e editar este vídeo durante outro tempo. E é isso, visite o eduardomoreira.com.br para mais informações sobre tecnologia, esportes, música e derivados. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais mais populares do momento, é só me procurar no @Eduardo Moreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.